Então vamos lá. Bom, gente, então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai iniciar mais um encontro do nosso projeto de extensão, a biotecnologia por trás da pandemia, onde a gente vai tratar do desenvolvimento de um artigo da Nature que trata do desenvolvimento de uma vacina contra o SARS-CoV-2. Tá? Então, antes de começar a falar do artigo, eu trouxe algumas notícias, né? E como a gente estava falando aqui antes, tá super em alta esse tema, porque ontem saiu uma notícia de que o Brasil vai participar de testes junto com a Universidade de Oxford, né? E quando a gente vê que o vírus começou, a pandemia começou o vírus começou em dezembro, né? A pandemia já foi um pouco mais tardiamente, janeiro, fevereiro, e a gente já tem vacinas que estão indo para os testes clínicos, né? Então eu trouxe um pouquinho aqui sobre como que se dá o desenvolvimento das vacinas para a gente entender como são essas fases, né? Porque está sendo muito, muito rápido o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus, tá? Muito rápido mesmo. Porque em tudo que eu li, todos os artigos que eu avaliei, levam em torno de 12 a 15 anos para o desenvolvimento de uma vacina, tá? Claro que quando existe uma necessidade do desenvolvimento dessa vacina rapidamente, como é o caso agora do coronavírus, nós estamos numa pandemia e a gente precisa dessa vacina rapidamente, então algumas fases conseguem ser feitas de forma mais rápidas, porque é uma questão de saúde mundial, né? Então, geralmente, se iniciam o desenvolvimento das vacinas se inicia a partir de ensaios pré-clínicos, né, onde se faz, enfim, tem todo o desenvolvimento da vacina, e a partir desse desenvolvimento se fazem os ensaios pré-clínicos, então temos fase um e fase 2, onde se faz testes in vitro com células e tecidos e testes em vivo com cobaias. E ensaios de segurança e atividade biológica. Então, se verifica se essa vacina está sendo efetiva no sentido de gerar imunidade e se ela é segura no sentido de que ela não está matando as cobaias que estão sendo utilizadas ou causando graves problemas de saúde para essas cobaias. E esse caso aqui é o do nosso artigo, né? O nosso artigo trata de ensaios pré-clínicos, onde são feitos testes em ratos e porquinhos da Índia, né, para verificar essa segurança, e foram feitos ensaios de atividade biológica para verificar se essa vacina ela gera imunidade ou não. Partindo desses ensaios pré-clínicos e se chegando à conclusão que sim, que essa vacina é segura e apresenta uma atividade biológica importante, se passa para a fase clínica, tá? Então, a fase clínica ela é dividida em 3 etapas: fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 1, se utilizam 10 a 100 voluntários adultos para se determinar a segurança e a dose dessa vacina. Tá? Lembrando que são voluntários sadios, tá? E esses voluntários não vão ser infectados com o vírus propositalmente, no caso da vacina antiviral, ou com a bactéria, no caso de uma vacina antibacteriana. Não, né? Se faz a aplicação dessa vacina e se deixa esse paciente, esse voluntário, viver a vida normal, não se infecta ele, se avalia como ele está desenvolvendo essa imunidade. Então, na fase 1, são testados 10 a 100 voluntários adultos, então, como eu já falei, para determinar a segurança e a dose. Na fase 2, também é dividida em 2 etapas, se avalia a imunogenicidade e a segurança com mais voluntários, então são 100 a 300 voluntários. E a fase 3 se utiliza 1.000 ou dezenas de milhares de voluntários, avaliando a eficácia e monitoramento dos efeitos adversos. Tá? Então, essas são as etapas normais do desenvolvimento de uma vacina. Tá? Eu não estou dizendo que a vacina do SARS-CoV-2 não passou por essas etapas. Passou sim. Né? Primeiro, todas essas vacinas que estão sendo
testadas, que vão ser testadas em humanos, passaram por ensaios pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Só que a questão é que essas fases encurtaram o período e não se faz esse acompanhamento dos voluntários por tanto tempo, tá? Então, algumas notícias sobre isso, né? Isso aqui eu já tinha feito antes da notícia sair ontem, né? Mas então, Oxford tem uma equipe muito grande trabalhando com uma vacina para o SARS-CoV-2 e eu tinha colocado essa notícia. Então, com brasileira na equipe, Oxford inicia a terceira fase de vacina contra a Covid-19. Se vocês colocarem no Google vacina contra coronavírus, vai surgir muita coisa, muitas reportagens. Então, existem em torno de 70 imunizantes que estão em desenvolvimento atualmente no mundo e que estão sendo testados. E esse de Oxford, com a brasileira na equipe, é um dos mais promissores. Não encontrei exatamente que tipo de vacina que é esse, tá? Mas o que se sabe é que essa vacina já está iniciando a terceira fase clínica, a terceira etapa da fase clínica. Então, já vai ser iniciado o teste em milhares de pacientes, né? Então, essa vacina que está sendo desenvolvida no Reino Unido, entra essa semana em sua fase 3 de testes clínicos, onde pelo menos 10 mil pessoas serão vacinadas em todo o país para averiguar a eficácia do produto. Tá? Então, o que se sabe é que essa vacina é tão promissora que já estão produzindo essa vacina em larga escala. Então, eles estão levando muita fé nessa vacina, que mesmo sem os testes, eles já estão produzindo, e eles acreditam que essa vacina vai estar disponível em pouco tempo. Então, imaginem que eles passaram da fase 1 clínica para a fase 3 em apenas 2 meses de teste, tá? Então, é muito incomum isso, mas é necessário devido ao cenário que a gente está enfrentando. E o que ela fala aqui, né, que essa pesquisadora brasileira, que é a Daniela, ela não quer fazer uma estimativa sobre quando a vacina ficará pronta, mas o que ela sabe é que mesmo eles produzindo em larga escala, eles não vão ter condições de produzir essa vacina para imunizar toda a população mundial. Então, vai levar um tempo para que essa vacina consiga ser distribuída pelo mundo, né? E aí, ontem saiu uma série de reportagens dizendo que essa vacina de Oxford contra o Covid-19 contará com 2 mil voluntários brasileiros. Então, eles decidiram trazer essa vacina para um país em que está no pico da pandemia, porque lá no Reino Unido o número de casos já está diminuindo. Então, eles ficariam naquela dúvida de será que a vacina realmente está sendo eficaz ou as pessoas só não estão se contaminando porque o vírus está, a taxa de contaminação está em declínio, né? Então, eles acabaram trazendo para um país que está com o pico, tá? Está no pico de transmissão do vírus, né? E essa vacina vai ser testada, então, no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro e em São Paulo, onde vão ser feitos testes pela Universidade a Unifesp, Universidade Federal, e também no Rio de Janeiro serão feitos pela Rede DOR. E vai se dar preferência para profissionais da saúde, tá? Então, o Brasil vai estar participando desses testes e é interessante também fazer testes em populações com etnias diferentes para verificar como que essa vacina vai se comportar com essas alterações genéticas das populações. E aí eu trouxe uma reportagem, é um mix de algumas reportagens aqui, que falam sobre como o Brasil está atuando na produção de vacinas, né? Então, o Brasil tem duas pesquisas em andamento com linhas diferentes, né? Uma é do Instituto do Coração, cientistas do INCOR de São Paulo, estão testando, estão fazendo os primeiros testes em camundongos, e nessa técnica eles usam partículas que são muito semelhantes ao vírus, que eles chamam de vírus-like particles, mas que não possuem material genético para essa replicação viral.
Então, eles vão fazer esses testes com essas VLPs, e tem uma outra equipe que está trabalhando, que é uma equipe da Fiocruz, de Minas Gerais, que está trabalhando numa vacina bivalente, que seria capaz tanto de combater o novo coronavírus, como também o vírus influenza, que causa gripe. Então, eles modificaram o vírus da gripe, que é o vírus influenza, para que ele produzisse tanto vacinas, tanto proteínas do vírus da gripe quanto proteínas do SARS-CoV-2, esperando que ocorra essa reatividade dessa vacina, tanto para coronavírus quanto para o vírus da gripe. E eles ainda não finalizaram os testes em animais. E a Pfizer estima ter uma vacina para Covid ainda em outubro, mas em pequena escala, né? Porque mesmo como a pesquisadora de Oxford tinha falado, as pesquisas já estão em andamento, mas eles esperam que em outubro, em dezembro desse ano, sejamos capazes de disponibilizar algumas milhões de doses para o mundo, né? Só que é uma questão de como é que essa vacina vai se distribuir pelo mundo, né? Mas a questão é, estamos muito avançados no desenvolvimento da vacina para o coronavírus, né? Levando em consideração que essa pandemia esse vírus está se distribuindo pelo mundo há 6, 7 meses, e as pesquisas devem ter começado lá em janeiro, fevereiro. A gente está bem adiantado, né? E se a gente colocar até no PubMed, buscar artigos sobre isso, nossa, tem milhares de artigos sobre o desenvolvimento de vacinas, né, contra o coronavírus. E agora a gente vai iniciar, então, a discussão do artigo, que é a avaliação da imunogenicidade de uma vacina de DNA candidata para o coronavírus, que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. Tá? Então, agora a Fran vai seguir com a discussão. Fran, teu microfone está desligado. Oi, agora deu? Desculpem. Então, na verdade, esse primeiro slide, né, a gente fala das experiências que os autores tiveram, porque eles também conseguiram fazer rapidamente e já vão iniciar a fase clínica, porque eles já tinham experiências prévias com vírus, com outros coronavírus, né, que seria os causadores da síndrome respiratória do Oriente Médio, né, que é a MERS-CoV, e também para SARS-CoV, né. Então, na verdade, eles tinham já um know-how, né, de produção de DNA que pudesse ser imunogênico, isso quer dizer, que pudesse ativar o sistema imunológico contra outros vírus da mesma família. Isso facilitou, então, o trabalho, que resultou, então, depois vocês vão ver lá no final, numa partícula de DNA que é capaz, então, de gerar anticorpos contra a proteína S do Covid-19. Pode passar, Ana. Então, essa vacina, na verdade, assim, a gente tem vários tipos de vacina e eu não consegui colocar aqui porque seria, eu ia estender muito, né, e a apresentação ia ficar muito grande. Mas existem vários tipos de vacinas, né? No caso, as vacinas mais conhecidas, elas são as vacinas que têm um micro-organismo inativado ou um micro-organismo morto, né, que vai ser injetado, então, no organismo, né, no paciente, e aí vai poder estimular a resposta imunológica. Isso quer dizer, passar a produzir anticorpos contra aquele vírus que foi injetado, que foi atenuado ou morto, né, passar a produzir anticorpos contra ele. E ele, obviamente, estava inativado ou morto para não desencadear a doença, né. Então, existem vacinas de RNA que estão em pesquisa, mas o que nós temos de mais avançado são as vacinas sintéticas de DNA, e que, na verdade, então, o princípio delas seria que nós não vamos receber
o vírus inativado, nem o vírus vivo, mas nós vamos receber um pedaço do DNA desse vírus que é capaz de sintetizar a proteína S, tá? Depois vou falar um pouquinho da proteína S para vocês. Então, esse seria o objetivo, né, de uma vacina de DNA. A gente recebe esse material genético e as nossas células reconhecem a proteína que esse DNA produz como algo não próprio, como algo que não é normal, natural do nosso organismo, e passa, então, a produzir anticorpos, né? E essas vacinas, então, têm essa questão do desenvolvimento bem acelerado, que foi o que a Ana falou primeiro também, né? Porque é possível, então, a gente utilizar vários segmentos de DNA e serem testados ao mesmo tempo, né? A produção em grande escala também é uma produção que não é tão difícil, né? É possível fazer a produção em grande escala. E uma coisa que é bastante importante, pessoal, é que o DNA sintético, ele é estável em temperatura, né? Em temperaturas mais elevadas, e ele não precisa de uma cadeia de frio. Isso quer dizer, ele não precisa ser estocado sob refrigeração, como a grande maioria das vacinas precisa ser, né? Isso é importante, pessoal, por exemplo, para uma vacina que vai precisar ser utilizada lá, não vamos nem muito longe falar em África ou falar em continente, em regiões tão pobres, mas, por exemplo, para chegar essa vacina lá no interior, lá no meio da floresta amazônica, né? Se essa vacina não precisar de refrigeração, é melhor, nós conseguimos garantir mais a eficácia dessa vacina, e esse é o caso das vacinas de DNA sintético. Pode passar, Ana. Então, pessoal, justamente, né, eu coloquei o título desse slide como um alento, porque, na verdade, essa experiência prévia que esses autores tiveram, né, foi justamente com a vacina de DNA sintético que codificava, então, a proteína S do MERS-CoV, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, e desenvolveu proteção, né, o organismo responde imunologicamente. Então, esses indivíduos que foram imunizados com o INO 4700, que é justamente, então, essa questão da proteína S do MERS-CoV, os anticorpos neutralizantes, isso quer dizer, os anticorpos que são capazes de se ligar a essa proteína S e impedir que o vírus entre na célula humana, porque a proteína S é indispensável para entrar na célula humana, né? E se essa célula estiver bloqueada por um anticorpo, o vírus não consegue entrar, tá? Então, esses anticorpos neutralizantes, eles são duráveis, né? Isso quer dizer, é uma resposta, eles permanecem por um tempo, por um bom tempo, se não me engano, eram até 9 meses, né? E, na verdade, 96% das pessoas que fizeram a parte desse estudo para MERS-CoV ficaram, então, imunizadas por 60 semanas, né? Então, é um tempo bom, mais de um ano, né? Então, seria, por exemplo, nesse caso, no próximo passo da fase 3, por exemplo, eles vão precisar testar realmente se essa imunidade permanece por 60 semanas, e aí essa pode ser uma vacina que, por exemplo, vai ser feita anualmente da mesma forma que a gente faz a vacina da gripe, né? Então, isso seria se esse grupo de pesquisadores conseguisse repetir esse feito, né, da vacina da MERS-CoV para a vacina do SARS-CoV-2, então, seria um grande alento para nós, e uma das questões que a gente vem perguntando muito, né, será que as pessoas, quanto tempo será que a gente fica imune depois que está infectado, né, ou vai ter vacina, mas por quanto tempo essa vacina vai ficar nos protegendo, né, vai produzir anticorpos que nos protejam. Então, se eles conseguirem repetir
esse feito, já estamos, então, um pouquinho melhores na foto, como a gente diz, tá? Fran, Oi. e eles falam no artigo, eu não me lembro se eles falaram alguma coisa sobre se eles chegaram a distribuir essa vacina da MERS-CoV para a população lá da região. Sim? Não, ela está ainda em fase de teste clínico. Ah, tá. Em fase 1. É de 2019 e ainda estava como fase 1. Em fase 1, tá? Sim, então, provavelmente, agora eles já devem estar passando para fase 2 ou 3, tá? E a MERS-CoV ainda existem casos? Existe, mas, na verdade, eu acho que deve estar controlado, mas, na verdade, a MERS-CoV, ela tem um índice de letalidade bem maior. Né? Guilherme, então, dá uma olhada aí para nós, tu que pega tudo Sim, pode falar. Dá uma olhada aí para nós se ainda se tem algum dado sobre casos. De MERS-CoV? Da MERS, sei lá. Tá, pode deixar que eu procuro. Eu vou aproveitar o gancho aqui só para perguntar para a Fran se essa vacina de DNA é aquele tipo que não existe ainda. É um dos tipos de vacina que ainda não existe, né? É inovadora. Inovadora, exatamente. Okay. Seria a mais nova geração de vacinas. Certo, obrigado. Pode passar, Ana. Tá? Na verdade, pessoal, porque eu comecei a falar antes, né, da proteína S, né, a proteína S, ela é muito semelhante a da SARS-CoV-2 é muito semelhante à da SARS-CoV, né, e também muito semelhante, tem uma proteína, a arquitetura dela é muito semelhante com a proteína da MERS-CoV, né, então permite desenvolver eles chamam de construto de vacina, porque esse DNA é construído, né, então, justamente, essa questão da proteína S, devido ao conhecimento prévio da equipe, né, e também por essas questões de ela ser muito semelhante aos outros vírus da família que podem desencadear doença em humanos. Pode passar. Então, aqui, essa é ainda uma parte introdutória do artigo, e que ele traz a comparação, né, porque a proteína S, ela é uma glicoproteína, isso quer dizer, é uma proteína de superfície do vírus, que está no envelope celular, no envelope do vírus, e que ela está ligada a glicídios, né, então, por isso ela é chamada de glicoproteína. Então, aqui é possível, a gente vê aqui, isso foi feito através de alinhamento de aminoácidos das proteínas, que, na verdade, então, ficou pequenininho ali, mas, por exemplo, lá em cima, na primeira linha, que nós temos uma sequência de cores ali, né, cada cor indica um aminoácido, né, que está presente na proteína, tá? Então, ali nós temos coronavírus, a proteína S de coronavírus que foi isolada lá em Wuhan em 2019, tá? Que seria o primeiro a primeira proteína S que foi sequenciada e que nós ficamos sabendo qual é a sequência de aminoácidos que ela tem. E, na verdade, o que acontece? Ali, para baixo dela, nós temos, então, nós temos a proteína S de MERS, na segunda linha ali na segunda linha coloridinha, na terceira linha nós temos do SARS-CoV, e depois todos os outros embaixo, onde nós temos essas linhas cinzas, são todos de COVID. Outros coronavírus. Isso, todos de coronavírus, de SARS-CoV-2, e mostrando onde tem alguma barrinha colorida, perdida por aí, significa mutações, né? Significam as mutações, e
por qual aminoácido que foi trocado na sequência da proteína S, tá? Então, ainda mostra nessas barra vermelha que tem em cima ali, o RBD, né, que é, então, um domínio de ligação ao receptor, e que é justamente essa parte mais importante da proteína que deve ser conservada, né, porque se esse domínio de ligação ao receptor começar a sofrer muitas mutações, ele vai mudar a sua conformação e não vai mais ser reconhecido pelos anticorpos que nós produziremos. Então, o ideal seria que não houvessem ou houvessem mutações mínimas nessa região da proteína. Mas vocês, só para fazer um gancho aqui, né, tem poucas mutações, né, nessas outras que foram isoladas, aqui tem essas marcações. Sim, são poucas mutações. Mas vocês vejam que eles falam no início, na introdução, da semelhança da proteína S, do MERS-CoV, da SARS, com o SARS-CoV-2, mas vocês vejam que essa semelhança não é tão semelhança assim, né? É que tudo onde tá cinza, né, porque é igual, né? Sim, mas olha só, aqui do MERS é muito diferente, né? Eles falam que é bem parecido, mas é muito diferente, e com a SARS já é mais semelhante. Mais ainda. Mas... E aí isso é uma coisa que eles não discutiram lá no... Porque, na verdade, esse DNA que eles produziram, ele produz uma proteína que pode ser fazer reação cruzada com o da SARS, mas não com o da MERS. Então, isso é uma coisa que eles não conseguiram explicar e nem levantaram essa questão no artigo. Porque tem toda essa questão que eles falam só é parecido, mas na verdade não é tanto assim. Por exemplo, se for avaliar o MERS, o RBD tem uma subunidade só, enquanto do novo coronavírus tem 2 subunidades, assim como o da SARS. Sim, é verdade. O MERS, então, seria o mais diferente de todos, né? Então, realmente, justifica, então, sendo essa reação cruzada com a SARS e não com a MERS. A falta de reação cruzada. Daí, tá? Pode passar. E aqui a imagem, então, uma imagem em modelo de fita, que a gente chama, mostrando, então, a estrutura tridimensional, né, de SARS-CoV-2, SARS e MERS. E mostrando, então, o domínio de ligação ao receptor da SARS-CoV-2 em amarelo, tá? Então, é justamente essa parte da proteína que fica diferente lá da SARS, que está colocada lá em vermelho, e da MERS, então, né, que é colocada em roxo, tá? Pode passar, Ana. Então, o objetivo deles era gerar uma vacina candidata à base de DNA sintético, visando, então, a proteína SARS-CoV-2-S, né? Então, produzir um DNA que, ao ser injetado em um mamífero, ele possa indicar para a célula produzir a proteína S de SARS-CoV-2, tá? A partir do momento que eles tiveram esse DNA, eles quiseram, então, mensurar as respostas das células T específicas para o antígeno S, né? Então, essa é a parte de avaliar a imunogenicidade. Então, quando a gente avalia a resposta de célula T, nós estamos chamando de imunidade celular, que é realmente a imunidade que produz células que matam as células infectadas por vírus, tá? Que são as células T citotóxicas. Então, isso seria o que a gente chama de imunidade celular, porque a célula evolui, né? Ela reconhece que nós temos uma célula infectada no organismo e ela, então, passa por todo um processo de diferenciação, que a gente pode chamar de um processo evolutivo, então, para que ela passe a reconhecer todas as células que estejam infectadas com a proteína S, ou com o vírus, por sua vez, tá? E
um segundo objetivo era avaliar, então, o que a gente chama de imunidade humoral. A imunidade humoral, então, é quando a gente avalia se está havendo ou não produção de anticorpos. Por quê? A produção de anticorpos, ela é feita por células da linhagem B, né, que são os linfócitos B. Então, eles precisavam ver como esses anticorpos eram produzidos e se eles conseguiam neutralizar a infecção por SARS-CoV-2 e se eles, além de neutralizar a infecção, se eles conseguiam bloquear a infecção da proteína spike, né, ou da proteína S, ao receptor ACE2, que é o receptor, então, que abre as portas do vírus para as... que abre as portas das células para o vírus. E, por fim, eles também objetivaram avaliar a biodistribuição desses anticorpos direcionados a SARS-CoV-2 para os pulmões. Então, na verdade, como os pulmões, né, são órgãos que são bastante agredidos pela infecção, né, nos pacientes mais graves, então era necessário saber se esses anticorpos conseguiam chegar nos pulmões, ou se eles eram secretados lá nos pulmões, tá? Então, pode passar, Ana, tá? Então, eles utilizaram como sequência metodológica, então, eles construíram uma sequência de DNA chamada de INO 4800. Eles utilizaram, então, esse DNA para imunizar camundongos e porquinhos da Índia, e depois, então, eles fizeram a avaliação dos parâmetros de resposta imune, que, na verdade, é o que eu falei antes para vocês, né? As respostas das células T, da resposta, então, imunicelular, e com relação à resposta imune humoral, se essas células B, né, que eram estimuladas, então, produziam anticorpos funcionais que neutralizavam a infecção por SARS-CoV-2 e se podiam bloquear a ligação da proteína. E, por fim, a biodistribuição dos anticorpos direcionados a SARS nos pulmões. Hoje a gente sabe que, na verdade, a doença já é uma doença multissistêmica, né? Nós temos aí diversos sistemas do organismo que podem ser, então, afetados pelo SARS-CoV-2 e, na verdade, com certeza, eles poderiam avaliar se outros sistemas estavam recebendo também os anticorpos, mas... O sistema nervoso central tá Isso, exatamente. A conclusão de que eleva alterações no sistema nervoso central e também, não sei se vocês chegaram a ver que tá tendo a suspeita de que as crianças que não desenvolvem tantos sintomas acabam desenvolvendo uma inflamação generalizada que estão associando ao novo coronavírus. Eu li sobre isso também. Então, por isso que ela já está sendo considerada multissistêmica, tá? Então, pessoal, eles utilizaram várias técnicas, né, para chegar a essas conclusões, para responder a essas perguntas, né? Então, são técnicas que eu não tenho como ficar falando como cada uma delas acontece, né? Mas, basicamente, né, eles precisavam, antes, vocês lembram que quando a Ana falou lá na fase pré-clínica do desenvolvimento das vacinas, na verdade, tem uma parte que fala em avaliação em células cultivadas, para depois partir para animais, né? Então, é justamente por isso que aqui no artigo, eles precisaram utilizar células de linhagens, que são células que proliferam muito rapidamente em laboratório, né? E avaliaram, então, se essas células, se depois de receber a sequência de DNA, se essas células conseguiam expressar o RNA mensageiro, que, na verdade, seria para dizer sim, essa célula consegue estar recebendo esse DNA e, a partir desse DNA, ela já faz o comando para produzir a proteína a partir do RNA mensageiro, né? E aí, sim, avaliaram,
nessas células se a proteína estava sendo expressa por, então, uma técnica de Western blot, tá? Também utilizaram imunofluorescência para visualizar, né, o desenvolvimento da proteína S, a produção da proteína S em outra linhagem de células, né, que foram transfectadas. Depois, a partir daqui, a gente está falando já a partir de ELISA de ligação ao antígeno, ELISA de competição e todos ensaios de neutralização de pseudovírus, de vírus selvagem, coleção de lavado broncoalveolar, ELISpot de interferon gama e citometria de fluxo, todos esses já são desenvolvidos a partir do modelo animal que foi imunizado. São desenvolvidos a partir do soro dos animais, ou no caso aqui, do lavado broncoalveolar. Ou, muitas vezes, quando a gente fala aqui também em ELISpot, avaliação direta no baço dos animais. Mas aí eu vou poder falar um pouquinho mais para vocês, conforme a gente for avançando. Pode passar, Ana. Então, como resultados, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou mostrando o resultado para vocês, e um pouquinho antes eu vou dizer como é que eles chegaram nesse resultado, porque senão eu precisaria explicar cada uma das técnicas que eles usaram, e nos faltaria tempo para isso, tá? Então, primeiro eles precisaram construir o que a gente chama de DNA de plasmídio, né? O plasmídio é, na verdade, uma sequência circular de DNA, um DNA circular, que normalmente ocorre nas bactérias, e que ele permite, então, ele pode passar de uma bactéria para outra, né? Quando as bactérias trocam material genético, normalmente é a partir de DNA plasmidial. Mas, enfim, o plasmídio aqui, ele que vai fazer a entrega do DNA do vírus, né, para as células que vão sofrer o que a gente chama de transfecção. Isso quer dizer, as células vão receber esse DNA circular de plasmídio, tá? E esse plasmídio vai levar junto consigo uma sequência do DNA da proteína S, tá? E aí, sim, depois que está dentro da célula, ocorrem as reações, ou a célula passa a produzir, então, as proteínas que foram adicionadas ao seu material genético, tá? E, por sua vez, a proteína S, tá? Então, aqui, na verdade, são imagens do plasmídio, né, mostrando, eles deram 2 nomes produziram, então, 2 plasmídios, tá? O primeiro plasmídio, eles deram um nome de PGX9501, que eu vou chamar de 01, tá? E o 03, tá? Que é o outro, PGX9503. Na verdade, a diferença entre eles, pessoal, é que a sequência de DNA é um pouco diferente de cada um, tá? A sequência do DNA da proteína spike do 01, ela é uma sequência de 3 cepas que eles tinham e que tinham 99% 100% de alinhamento, desculpem, tá? Então, eram 3 cepas do SARS-CoV-2 que tinham 100% de alinhamento, isso quer dizer, todos os aminoácidos da proteína S eram iguais para as 3 cepas. E já eles tinham uma outra cepa que apresentou só 98% de alinhamento, então, que gerou, então, o segundo plasmídio, tá? Então, a partir de agora, então, a gente vai falar, então, no plasmídio 01 e no plasmídio 03, tá? Uma coisa que eu não... Pode voltar, Ana. Uma coisa que eu não entendi, e se tu puder me ajudar, Ana, é porque é que essa proteína, ela tá ligada numa sequência líder de IgE, de imunoglobulina E. Então, eu também fiquei me perguntando sobre isso, eu não entendi, e fiquei de pesquisar e acabei não... Eu também, eu vou ver, e se eu souber, depois eu coloco lá no grupo para o pessoal, tá? Mas eu não consegui entender por quê, tá? Mas vou atrás disso, tá?
Pode passar. Então, pessoal, primeiro eles fizeram a transfecção, tá? Do DNA plasmidial, do plasmídio, né? Para células em cultura, nesse caso foram células do tipo COS7, então elas foram transfectadas tanto com o 01 como com o 03, em instituições diferentes, né? Para avaliar se a partir da transfecção essa célula era capaz de produzir o RNA mensageiro correspondente à proteína S. Então, o que eles fizeram? A célula foi transfectada, recebeu o RNA plasmidial, passou um tempo, então, que foi necessário para a célula iniciar o processo de produção do RNA, né? E o que aconteceu? Eles fizeram a extração do RNA total das células, né? Para depois avaliar se essas células produziam o RNA da proteína S. Tá? Posso falar rapidinho, que senão eu vou esquecer? Fala. Então, eu fui procurar aqui e encontrei uma dissertação. Eu não vi se é uma dissertação de mestrado ou se é uma tese de doutorado, mas, enfim, é um estudo de uma vacina de DNA, tá? E que eles encontram que alterações que aumenta a expressão dos antígenos plasmidianos quando se utilizam sequências líderes do gene IgE. É só para amplificar, então, como se fosse uma amplificação de sinal. É para aumentar a expressão desses antígenos, e são várias referências dessa tese, são várias referências de 2002, 2005, 2006, 2008. Então, é como se fosse uma coisa de praxe utilizada sempre. Para aumentar a expressão do antígeno. Entendido. Tá, desculpa então, aí, para não esquecer. Sim, ótimo, obrigada. Então, na verdade, o que eles fizeram? Eles extraíram o RNA total e fizeram o RT-PCR para poder quantificar, né, esse RNA. E vocês estão vendo ali no gráfico, então, no eixo do X, a dose, então, do 01 e do 03 que foi usada em nanogramas por poço, porque as células são cultivadas em pequenos poços, né, por isso que está ali nanograma por well. E o delta CT, que, na verdade, ele indica, o nível dele lá, na verdade, a resposta que o RNA, que o RT-PCR vai nos dar é em CT, tá? Que é, deixa eu buscar aqui, que seria o limite do ciclo, que é, então, definido como o número de ciclos necessários para que o sinal fluorescente ultrapasse o seu limite, né, que excede o nível de fundo. E esses níveis de CT, eles são inversamente proporcionais a quantidades de ácido nucleico na amostra. Então, quanto menor o nível de CT, maior a quantidade do ácido nucleico na amostra. Então, vocês estão vendo ali que nós vamos diminuindo o delta CT. Por que aqui tem um delta no eixo do Y? Tem um delta porque sempre eles fazem o RT-PCR e correm no mesmo ensaio, fazem o RT-PCR de o RNA de uma proteína que já é conhecida e que eles já sabem qual é o CT, tá? Então, por isso que se faz, então, essa diferença, e no caso aqui, eles fizeram para a beta-actina, tá? Então, o que aconteceu aqui? Conforme foi aumentando tanto para o 01 como para o 03, conforme foi aumentando a dose do plasmídio transfectado, nós fomos reduzindo o delta CT, por sua vez, reduzindo o CT, indicando que o aumento da dose do DNA plasmidial resulta em um aumento da quantidade de RNA que vai ser produzida. Certo? Todo mundo está entendendo, pessoal? Eu não, mas pode seguir. Tá, Guilherme, obrigada. Mas os alunos estão conseguindo entender?
Tá, como ninguém responde, eu acho que sim. A Stephanie respondeu que sim. Ah, tá bom. Obrigada, Stephanie. Então, pode passar para o próximo, Ana. Próximo slide. Então, depois de avaliar se... depois de ver que as células conseguiam produzir o RNA mensageiro, precisava ver se essa proteína, se esse RNA mensageiro conseguia originar a proteína S, né? E isso foi feito, então, por Western blot. Então, isso quer dizer, foi feita uma eletroforese, onde as proteínas foram separadas e depois elas foram reveladas, né, com a utilização de um anticorpo, tá? Então, aqui nós temos a proteína spike, sendo ali na figura C, tá? Mostra ali, Ana, circula ali onde aparece a proteína spike, por favor. É que eu não estou com isso, ali. Essas duas bandas indicam que a célula que foi transfectada estava produzindo a proteína spike, tanto para o 03 como para o 01, tá? E ali embaixo, a beta-actina, que seria o controle, tá? Pode passar, Ana. Nessa outra imagem, eles precisavam, fizeram uma... na letra B, na imagem anterior, eles visualizaram por Western blotting a presença da proteína S. Aqui eles visualizaram diretamente no microscópio, tá? Através de uma técnica, então, que é a imunofluorescência, em que a célula que foi transfectada recebe um anticorpo fluorescente que reconhece a presença da proteína S. E quando colocada em luz ultravioleta, ocorre a formação, o fenômeno de fluorescência ocorre e a gente consegue enxergar essa fluorescência no microscópio, tá? Então, vocês podem ver que ali eles têm o que eles chamam de PVAX, seria um plasmídio que foi transfectado, mas que não tem a sequência da proteína S, seria como um controle negativo, e ele vai aparecer bastante a partir de agora. A proteína 03, né, produziu, vocês estão vendo ali na esquerda, que existe a presença de proteína S, tá, de células com proteína S, que é como se estivesse brilhando mais verdinho, tá? Onde está mais azulado é a ausência de proteína S, ali no PVAX, é tudo meio, eu enxergo azulado, tá? Vocês podem ver que ali no GPX03 tem uns pontinhos verdes. E lá na 01 nós aumentamos a quantidade desse pontilhado verde, que é possível, então, observar que o 01, de certa forma, foi mais eficaz nessa célula em produzir a proteína S, ok? Pode passar, Ana. Então, pessoal, eles foram, conforme eles foram avançando nas etapas, eles foram colocando pequenos, sempre colocava assim, resumindo, né? Então, esses primeiros testes foram para avaliar se a transfecção permitia a produção do RNA mensageiro e da proteína S em si, em células em cultura, né? Então, sim, né, estudos in vitro revelaram a expressão da proteína S a nível de RNA e da proteína após a transfecção nas linhagens celulares com os construtos candidatos da vacina. Isso quer dizer, com a sequência de DNA da proteína S que é candidata à vacina, tá? Desde a concepção do candidato, então, desde quando eles começaram a construir essa sequência de DNA, né, observou-se que a sequência das proteínas S de SARS-CoV-2 publicadas correspondem a PGX9501, com mais de 99% de identidade de sequência de aminoácidos, né? Então, por essa razão, a partir de agora, eles vão utilizar só o 01, tá? Então, o 03, vocês viram que produziu menos, né? E razão pela qual eles pararam de fazer os estudos com o plasmídio 03 e avançaram a partir de agora com o plasmídio 01,
tá? Então, na verdade, o que aconteceu? O plasmídio, P de plasmídio, né, GX9501, foi denominado INO 4800. Então, a partir de agora, nós vamos falar dessa sequência de DNA, tá? INO 4800, tá? Então, a partir de agora, não se trabalha mais com plasmídio, se trabalha, então, com animais e com a imunização desses animais com a sequência de DNA direto que corresponde à proteína S, tá? Então, agora, a nossa segunda etapa era a pesquisa da resposta imune das células T, né? Desculpem, da resposta imune humoral, né? Da produção de anticorpos. Então, na verdade, os animais, eles foram, então, imunizados, eles receberam, então, essa sequência de DNA, e ali eles falavam que foram feitas de duas formas de imunização, né? E aí, depois de um determinado tempo, né, 7, 14, 28 dias, a partir do período da imunização, se tirou sangue dos animais e foi avaliada a presença de anticorpos do tipo IgG que pudessem oferecer proteção contra a proteína S. Isso quer dizer, anticorpos específicos contra a proteína S. E por que é anticorpo do tipo IgG? Porque nós temos vários tipos de anticorpos, né? Tem o IgG, tem o IgE, o M, o A, tem o D, mas a imunoglobulina G é o tipo de anticorpo que fica nos dando uma imunidade mais permanente, tá? Então, a partir do momento quando a gente está infectado com a doença, o tipo de anticorpo que a gente mais produz é do tipo IgM. Então, se a gente quer saber se a pessoa está com a infecção ativa, nós vamos testar a presença de anticorpos do tipo IgM contra a proteína S. Agora, para saber se essa pessoa já passou a doença, ou já foi imunizada, e se ela já está protegida contra o SARS-CoV-2, e isso para todos os outros vírus, nós precisamos quantificar anticorpos do tipo G específicos contra o SARS-CoV-2, tá? Então, estou falando isso porque eu vi que ali tem bastante alunos, eu vi que a Jade entrou aí, né, mas tem bastante pessoal que não fez imuno ainda, então por isso que eu estou sendo um pouquinho básica nessa parte, tá? Então, o que foi feito, pessoal? Essa parte eu entendi, Fran, valeu. Então tá, que bom, que bom. Então, o que foi feito? O tipo de teste utilizado aqui como soro desses animais é o teste de ELISA, tá? Esse é um teste de laboratório, que a gente faz em laboratório, e que utiliza outros anticorpos que vão detectar a presença desse anticorpo, que utiliza anticorpos ligados à enzima, que é uma questão só para a gente conseguir ler a resposta final, né? E nós vamos conseguir identificar a presença ou não do tipo de anticorpo IgG anti-SARS-CoV-2, tá? Então, o teste vai ser específico para detectar a presença do anticorpo IgG anti-SARS-CoV-2, tá? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Vocês podem ver ali na legenda que eles utilizaram tanto peptídeos. Então, deixa eu pensar como é que eu vou explicar para vocês aqui. A legenda ali do lado, Fran? Sim, mas é que ali é o peptídeo, né, Ana? Como? Ali é o antígeno, né, que foi colocado. Então, são subunidades diferentes, né? Sim, então, na verdade, o que significa isso? Que lá nesse teste de ELISA, foram colocados, então, diferentes pedacinhos, né, diferentes subunidades da proteína S, tá? E eles queriam avaliar se o anticorpo presente com qual tipo dessas subunidades, desses
pedacinhos da proteína S, os anticorpos presentes no soro dos animais conseguiam... Tá? Tá dando para... Só para exemplificar ali que eles usaram as subunidades separadas, S1, claro, em azul a subunidade 1 e a subunidade 2, e em vermelho eles usaram todo o domínio de ligação com o receptor. Isso. Para ver com qual par... Isso. É como se essa proteína tivesse sido esquartejada e a gente quer ver com qual desses pedacinhos os anticorpos conseguem reagir. Isso, e aí eles fizeram o mesmo para o SARS-CoV. Eles usaram a unidade 1. Isso. Um segmento da proteína S do aminoácido 1 até o aminoácido 1190. Que é um outro pedaço. E um outro segmento da proteína S, que é a região C terminal da proteína. É o final da proteína. Isso. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Foi, vocês têm ali o controle, né? Esse OD450 é, na verdade, a resposta que foi lida lá no teste de ELISA, né? Então, quanto maior a resposta, maior a presença desses anticorpos no soro dos animais, dos camundongos que foram imunizados. Maior a ligação, né? Maior a ligação. Isso. Então, o que aconteceu aqui? Embaixo, no eixo de X, tem diferentes diluições desses anticorpos, desse soro, desculpem. Eles precisaram diluir esse soro porque eles não sabiam qual tipo de reação, se ia ser uma reação muito alta, uma reação mais baixa, e se ia ter anticorpo suficiente ou se esse anticorpo ia estar em excesso. E a gente ia, de certa forma, subestimar a quantidade dele. Então, por isso que se faz diluição, tá? E aqui eles mostraram duas diluições. 1:50, em que se utiliza uma parte do soro do animal e mais 49 partes de uma solução salina, e a 1:250, em que se utiliza uma parte do soro do animal para 249 partes do soro, de uma solução salina, tá? Então, isso aconteceu tanto para SARS-CoV-2 como para SARS-CoV, tá? Então, o que deu para observar aqui? Que sim, tínhamos anticorpos que eram capazes de reagir, né, nesses animais. O controle estava com valores bastante baixos, né, mas ali onde for, vocês estão vendo as barras verdes, ali no segundo, isso, Ana, obrigada. As barras verdes, azuis e vermelhas indicam uma grande resposta dos animais à produção de uma grande quantidade de anticorpos contra o SARS-CoV-2, tá? Lembrando que esses animais, eles foram imunizados com o DNA da proteína S do SARS-CoV-2, tá? Então, esses anticorpos se ligaram bastante aos pedaços de proteína da proteína S do SARS-CoV-2. Tanto aos fragmentos quanto ao domínio completo, né? Que tá aqui ao domínio completo. Isso, tá? E a diluição, né? A resposta é menor porque está mais diluído. Já para SARS-CoV, pessoal, ali no preto, no cinza e no roxo, a presença de uma resposta indica que os anticorpos daquele animal que foi imunizado contra a SARS-CoV-2 podem reconhecer, mas menos, em uma proporção menor, as proteínas de SARS-CoV, tá? Isso é o que a gente chamaria de reatividade cruzada dos anticorpos, tá? Então, como as proteínas são parecidas, na verdade, o anticorpo pode reconhecer tanto uma como a outra, mas reconhece, obviamente, com uma força muito maior, com mais intensidade, a proteína do SARS-CoV-2. Certo? Pode passar, Ana.
Fred, só tem uma dúvida que eu ia escrever ali, mas eu demorei para escrever. Por aquele segundo gráfico ali, volta só. Dá para afirmar, então, que o fragmento S1 ele é suficiente para ativar essa resposta imune, porque, pelo que dá para entender ali, ele quase tem o mesmo nível de anticorpos que Sim. o S1 com S2, ou os três juntos, ou todo pedaço da proteína. Sabe que assim, ó, eles colocaram as barras de erro, né? Só Sim. que eles não citaram se havia diferença significativa entre as diferentes subunidades do SARS-CoV-2. Visualmente, assim, Guilherme, sem avaliar a estatística, dá para dizer que sim. Só que a resposta é muito semelhante. Só que a gente precisaria saber, estatisticamente falando, se há diferença ou não. Mas, a princípio, olhando assim, parece que ela ligaria, que o anticorpo ligaria de uma forma tão eficaz a um fragmento, que é o S1, quanto ao domínio inteiro. Isso. Que talvez simplificasse a... Porque assim, ó, se vocês entrarem pelo site, não baixar direto o PDF, eles têm as figuras complementares. Sim. Mas eu não consegui olhar essas figuras complementares para ver se nessas figuras eles falavam dessa diferença estatística. Mas, na verdade, Guilherme, o que tu queria entender é que daí, ligando só o S1, facilitaria o processo, né? Mas isso que eu imaginei. Não, mas é que, na verdade, tu pensa assim, que esses animais já foram inoculados com a vacina. E geraram um anticorpo. Sim. E esse anticorpo está se ligando às subunidades e ao domínio, só que daí seria mais ou menos assim, eu recebo a vacina e eu vou me expor ao vírus, então ele vai ter o domínio inteiro, não só a subunidade. Tá. Sim, mas o ideal seria que esse anticorpo ligasse só no domínio, no RBD, no domínio de ligação, que é justamente para neutralizar e evitar que o vírus se ligue no receptor da célula. Porque se ele se liga a mais de uma subunidade, isso vai ser ao acaso que ele vai ligar. Vamos dizer que a afinidade, isso a gente está falando, quando a gente fala disso, a gente fala em afinidade do anticorpo. Se ele tem maior afinidade por S1 ou S1 mais 2 ou RBD, ele vai, na verdade, se a afinidade for igual para os três, ele vai se ligar no primeiro que ele encontrar. O ideal seria que ele se ligasse, tivesse uma afinidade maior pelo RBD. Certo, Ana? Mas nesse caso, se a gente for parar para pensar, claro que quanto mais específico o anticorpo, melhor, né? Sim. Mas se a gente for parar para pensar que o indivíduo vai se contaminar com o vírus completo... Sim, até porque, pessoal, assim, ó, a questão tem os anticorpos, eles exercem várias funções no organismo, tá? Essa questão dele ser chamado de anticorpo neutralizante é um anticorpo que vai lá e se liga na proteína S, melhor se fosse, então, no RBD, para evitar a ligação do vírus com a célula. Tá? Mas é possível que esses anticorpos também eles se coloquem todos ao redor do vírus, tá? E façam o que a gente chama de opsonização. Se tem uma partícula, um grupo de vírus, na verdade, ele vai ativar a resposta de outras células do organismo também, tá? Porque quando o anticorpo se liga no seu antígeno, várias respostas são desencadeadas no organismo, tá? Mas no caso de ser neutralizante, é justamente para evitar, né, a entrada dele na célula, que é realmente o nosso objetivo, né? Porque a partir do momento em que o vírus entra na célula, ele inicia esse processo de multiplicação e de produção das proteínas, e aí, na verdade, a gente acaba perdendo o controle, né? Pode passar. Peraí, eu só vou responder a pergunta da Jade aqui, que eu não estou conseguindo escrever. Tá, não sei por quê. Hoje, Jade, tentei te dar oi, não consegui antes. O RBD é um fragmento da proteína S.
Então, nós temos a proteína completa com 2 subunidades e o RBD é um fragmento dessa proteína S, e é esse RBD que é o sítio de ligação da proteína S com a célula, então, logo do vírus com a célula. Então, o S1 mais S2... eu entendi a tua pergunta. Se no S1 está contido o RBD, e se no S1 mais S2 está contido o RBD. É isso, Jade? Isso, exatamente. A minha pergunta é justamente essa, porque pelo que eu entendi que vocês falaram, se o anticorpo, né, fizesse a conexão com a ligação com o fragmento RBD, que isso seria neutralizante, isso? Isso. E ele seria neutralizante justamente porque o S1 e o S1 mais 2, eles teriam ligação com a célula e acabaria tendo uma infecção mais grave, alguma coisa assim? Não, é que assim, toda vez que o vírus se liga com a célula, ele se liga a partir de um domínio que é o RBD. Esse domínio RBD está contido na proteína S, que contém subunidade 1 e subunidade 2. Tá? O que eu posso afirmar nesse momento é que o azul, que é o S1 mais S2, com certeza tem o RBD contido nele. Ah, tá. Agora entendi. Tá. O RBD completa, o RBD ali. Agora, para te dizer se no S1 está contido RBD, eu preciso dar uma pesquisada para saber se o RBD está presente no S1 ou no S2. Mas já te digo. Ah, tá. Tá, entendi. Obrigada. Certo. Pode passar, então. Oi. Passei. Tá. Então, na verdade, pessoal, o que eles sabem a partir de então? Que os camundongos imunizados, eles produzem anticorpos que são capazes de reconhecer o RBD, o S1 mais 2 e o S1, né, que são os fragmentos da proteína S. Mas quanto desses anticorpos é que são produzidos, tá? Agora a questão é essa, tá? A quantificação dos anticorpos produzidos, isso quer dizer, quanto de anticorpos tem no soro daqueles camundongos que foram imunizados, tá? Então, na verdade, o que foi feito aqui é que os anticorpos, aqui foi utilizado de novo o teste de ELISA, tá? Teste de ELISA, então, utilizado para quantificar, além de ser utilizado para identificar a presença dos anticorpos, que foi na figura anterior, ele também é utilizado para a gente quantificar os anticorpos, tá? Então, o que foi feito aqui? Nós temos diferentes concentrações do DNA que foi utilizado, né? Nós temos 10 microgramas e 2,5 microgramas, né? Ou 10 microgramas da ausência, então, do DNA, do plasmídio, como se fosse o plasmídio que não tem o DNA. Então, e ali nós temos, então, uma resposta, né, mostrando que a gente tem no eixo de X, ali na letra D, a gente tem o logaritmo decimal da diluição do soro, então o soro foi diluído, né, então, aqui nós temos 10, no 2 é como se o soro tivesse sido diluído 100 vezes, no 3 o soro diluído, não, no 2 100, no 3 1000 e no 4 10.000 vezes, tá? Então, esses anticorpos, então, eram anticorpos do tipo IgG, né, com domínio RBD. Então, o que dá para observar ali? Que as diluições, né, que a partir... porque quando a gente quantifica anticorpos, isso é uma coisa que é importante a gente saber, a gente não consegue contar quantas partículas, quantas moléculas de anticorpos existem lá, né? O que a gente consegue porque como o anticorpo é uma proteína, a gente consegue quantificar quanto de proteína tem ali, né? Mas quando a gente trabalha com anticorpos, a gente faz o que a gente chama de titulações, tá?
Uma titulação é, na verdade, quando a gente vai fazendo a reação antígeno-anticorpo acontecer em tubos de ensaio em diluições que vão aumentando, então, em 100, 1.000, 10.000 vezes, né? E a gente vai avaliar até onde existe resposta, tá? Que é o que tem ali na letra E, que seria uma titulação de ponto final, né? Então, quer dizer que no título entre 1.000 e 10.000, que deve ser em torno ali de 1.000, 10.000, 2.000 seria o título de anticorpos, isso quer dizer 1 para 2.000 vezes de diluição, tá? Então, quanto maior o título, maior a quantidade de anticorpos. Isso que está dizendo que a gente utiliza, então, a titulação para indicar isso. Maior o título, maior a quantidade de anticorpos, tá? Então, isso foi observado. Então, ali, na verdade, eles utilizaram para 5 animais, ali onde fala do endpoint. Foram 5 animais que foram inoculados com 2,5 microgramas no eixo do X, e 10 microgramas também foram 5 animais, tá? Isso é uma coisa que a gente deve considerar bastante também, porque o número, eu considero pouco, baixo esse número de animais. 5 é pouco, tá? Mas, enfim, né? Eles conseguiram observar e avaliar que quando nós inoculamos, ali voltando para a letra D, quando inoculamos com 10 microgramas, nós tivemos uma quantidade de anticorpos maior do que quando inoculamos com 10, né? Então, quer dizer, a quantidade de anticorpos produzida é dose dependente, tá? Então, isso já faz parte, então, lá das fases lá que a Ana falou, das fases da produção de uma vacina, né, em que nós temos que saber qual é a dose ideal, né? Então, aqui eles já estão utilizando doses diferentes nos animais para avaliar qual é a dose mais eficaz, através da quantidade de anticorpos que eles produziram, tá? E o título, então, de anticorpos seria, então, em torno de 1 para 2.000, tá? E aí, sim, nós tivemos para 2,5 microgramas, 3 animais que produziram um pouco menos, tá? E 2 animais que produziram uma quantidade muito semelhante aos animais que foram inoculados com 10 microgramas, tá? Deu para entender isso? Tá. Então, eles... Fran, eu só não quero te atrapalhar, já te atrapalhando, mas é que a gente tem bastante slides ainda, e a gente tinha posto como teto para nossa sessão 1h30. Claro, podemos colocar um pouquinho, mas só para a gente não se estender muito, muito. Tá. Então, deixa eu só aproveitar o gancho, tá? Eu vou ter que me dividir entre essa e outra reunião a partir das 4h30, mas eu vou deixar aqui aberto para garantir que ele continue gravando, tá? Mas pode ser que daí eu não responda mais depois das 4h30. Vocês podem seguir adiante, tá? Tá bom, certo. Então, na verdade, aqui eles passaram a fazer ensaios de neutralização, em que, na verdade, eles querem saber se esses anticorpos conseguem neutralizar a ligação da proteína S com o receptor celular. Então, eles utilizaram aqui um grupo de células, uma linhagem celular que possui o receptor ACE2, tá? Então, na verdade, dá para observar ali, então, na primeira imagem, que os animais que foram, no soro dos animais que foram imunizados, nós conseguimos neutralizar, né, com uma ID50 de 92,2. Isso quer dizer o quê? Que nós tivemos uma neutralização, né, em torno de 92,2%, tá?
que seria o título médio de neutralização. E aí, na segunda imagem, eu estou tentando resumir, já que qualquer coisa vocês me falem se eu não for muito clara, tá? E aí eles observaram, então, aqui também, para cada ponto ali tem o animal que foi usado, animais que não foram imunizados, seriam os animais virgens, né? E os animais imunizados. Que, na verdade, eles utilizaram, incubaram junto o soro com o vírus, tá? Então, o que aconteceu? Eles incubaram o soro do animal com células ACE2, tá? E a presença do pseudovírus, que seria um vírus que apresenta a proteína S, tá? Então, colocando tudo isso junto no mesmo tubo de ensaio, por exemplo, nós vamos poder ver se o anticorpo consegue bloquear a ligação do ACE2 na célula, tá? Então, o que foi observado? Que nas diluições maiores, aqui, a quantidade de luminescência aqui foi medido, a quanto de luminosidade foi produzida nos animais não imunizados, então, lá em preto, e nos camundongos vacinados em azul, tá? Então, não foi observada a redução da luminosidade nos animais controle, como foi observado lá nos animais imunizados, tá? Então, isso que seria importante a gente observar. Conforme vai reduzindo a luminosidade, indica que nós conseguimos neutralizar a ligação do vírus, do pseudovírus, no caso, com a célula ACE229-3T. Isso quer dizer, o anticorpo foi eficaz em neutralizar a ligação do vírus com a célula. Pode passar, Ana. Aqui, pessoal, agora, antes eles estavam falando de camundongos, agora nós vamos falar de porquinhos da Índia. Por que eles avaliaram 2 espécies? É importante para avaliar, porque quanto mais espécies a gente conseguir avaliar, maior segurança nós vamos ter, né, para passar de fase na avaliação da vacina, tá? Então, aqui, da mesma forma, pessoal, foi feito o teste de ELISA, tá? E aqui, só que eu queria mostrar para vocês é que eles utilizaram um dispositivo diferente de administração, que é o Selectra, né? Que é por eletroporação, tá? Que é uma forma diferente de inocular. Mas eles foram imunizados da mesma forma, né? Os porquinhos da Índia, com 100 microgramas, ou com o PVAX, que seria o vetor vazio, né? E a ligação, depois a gente avaliou, né, a ligação do IgG ao antígeno, tá? Em diferentes diluições, da mesma forma que antes, tá? Então, o que foi observado é que conforme nós fomos aumentando a diluição, né, nós tivemos, na verdade, uma redução da ligação, né? Então, no dia 14, que é o dia em que o soro foi colhido, né, se mediu a quantidade de anticorpos. Eles também não fazem uma comparação aqui entre as 2 espécies, para nos dizer qual o porquinho da Índia ou o camundongo produziu mais ou produziu menos, tá? Mas, enfim, eles observaram que em porquinhos da Índia também ocorre a produção de anticorpos contra SARS-CoV-2. Pode passar, Ana. Então. Depois, eles avaliaram a inibição da ligação da proteína SARS-CoV-2 ao receptor. Isso quer dizer, esse anticorpo, ele é capaz de realmente inibir, né? Ele neutralizou, mas ele consegue inibir a ligação da proteína. Então, aqui,
eles utilizaram um teste de ELISA competitivo, né, em que eles avaliaram a capacidade de inibição da proteína S pelo anticorpo, tá? Então, a IgG sérica, isso quer dizer, a imunoglobulina dos camundongos imunizados foi purificada. Ai, aqui cortou um pedacinho do meu texto, né? Mas o que a gente pode observar? Que nós temos aqui a densidade ótica, então foi feito um teste de ELISA competitivo, isso quer dizer, nesse teste também foi colocado a imunoglobulina e também foi colocado o receptor, né? Foi colocada, então, o receptor e a imunoglobulina e foi avaliada a capacidade de ligação, né? Entre receptor e imunoglobulina, tá? Então, o controle, o ACE2, então, pode se ligar na proteína com uma IC50 de 0,025. Isso eu não consegui enxergar, Ana. Oi. Meu microfone estava desligado. Tá. Ana, eu não consegui enxergar isso, porque ali seria na concentração do ACE2, né? Esse 0,025. Isso quer dizer... 0,25 miligramas. 0,025. Tá por aqui. É entre os dois pontos ali. Tá bem aqui, ó. Peraí, eu cliquei. Tá aqui, ó. Aham. Tá. Que é mais ou menos... É isso. Eu acho que é um pouquinho mais para cá, Ana, que é na metade ali da... Isso quer dizer que 0,5 microgramas de proteína spike, desculpem, que o anticorpo foi capaz de inibir a ligação da proteína S com o ACE2 em 50%, porque é esse 50% das cobaias, né? Numa dose de 0,025 microgramas por litro. Isso, que é essa dose aqui, mais ou menos. Isso. Chega na metade do valor, um pouco mais da metade. Isso mesmo. Tá. Depois eles fizeram também, avaliaram a concentração... Ai, só um pouquinho, gente, desculpem. Eles avaliaram a concentração, então, também da IgG, né? Porque eles aqui precisaram purificar a proteína. Eles purificaram a imunoglobulina e eles tinham uma quantidade de imunoglobulina total. E aí, depois, então, eles quiseram medir dessas imunoglobulinas quanto que tinha da IgG específica, tá? Deixa eu ver. Então, a IgG sérica, então, purificada dos camundongos, né? Após a segunda imunização, produz... Então, aqui também foi feito um teste de ELISA competitivo, né? Então, eu não sei se eu fui claro o suficiente, pessoal. Quando a gente faz um teste competitivo, o que está acontecendo? A gente vai colocar o anticorpo e a proteína S e o receptor. E nós vamos avaliar o quanto nós conseguimos inibir essa ligação, tá? Então, aqui eram as concentrações que conseguiram inibir a ligação. Tu conseguiu entender esse gráfico, Ana? O gráfico... O segundo. O segundo. O que eles conseguem verificar é essa questão da ligação do IgG gerado pela vacina e do IgG nativo, né? Seria do rato virgem, rato que não foi imunizado, Tá, então o animal que não foi imunizado, é isso que eu achei. Tá, eles utilizaram diferentes concentrações de IgG. A quantidade... No eixo do X tem a concentração de IgG
e a densidade biológica do Y. Isso, então eles usaram diferentes concentrações do IgG para ver em qual concentração do IgG era mais eficiente em inibir a ligação, tá? Isso, eles veem, então, que quando tem IgG sérica purificada, aqui em azul, a partir de uma determinada concentração, ela é capaz de inibir essa ligação com o receptor ACE2. ACE2, isso mesmo. Isso aí. Pode passar. Aqui é uma outra forma dele mostrar, né, que a IgG... Aqui é, na verdade, o mesmo... Aqui, então, da mesma forma, a imunoglobulina foi purificada. Isso aqui eu acho que dá para passar, Ana. Aqui ele está mostrando como é que ocorre essa diminuição da ligação com o receptor ACE2. Então, lá em cima seria uma ligação completa, onde ele marca essa linha pontilhada, e a redução a partir desses anticorpos. Da ligação, na presença do anticorpo. Os anticorpos purificados das diferentes... Então, reduz... isso, exatamente isso. A redução da ligação. Exatamente, como esse... É o mesmo gráfico anterior, né? Anticorpo, exato, reduz a ligação. Está mostrando os animais separadamente. Exato. Isso. Pode passar. Passei. Já vai chegar aí. Tá. Tá, então... tá, aqui é a imagem D e E da mesma figura, né? Foi feita, então, também a inibição. Na letra D, o soro, então, foi coletado na cobaia imunizada, que permitiu, então, a inibição da ligação da proteína spike ao longo do intervalo de concentração de ACE. Então, o que eles mudaram aqui foi a diferença do ACE2. Antes, eles estavam mudando a diferença de concentração do anticorpo, tá? Então, utilizaram doses de 0,25 microgramas por ml a 4 microgramas por ml do ACE2, tá? Então, foi mostrando, então, que conforme nós fomos aumentando a concentração do ACE2, nós fomos aumentando a ligação. E essa escala aqui está em logaritmo. A ligação, isso. E a escala está em logaritmo. É logarítmica, tá? E da mesma forma, na letra E, as curvas, então, mostrou que os soros das cobaias bloquearam a ligação ao SARS-CoV-2 e de uma forma dependente de diluição, né? Conforme a gente foi fazendo a diluição do soro, nós fomos, então... Isso, Ana, mostra aí. Conforme nós fomos fazendo a diluição do soro, nós fomos, então, reduzindo essa questão da inibição da ligação, tá? Então, isso quer dizer, diluindo o soro, nós estamos diluindo também a quantidade de anticorpos, tá? Lembrando que o soro é o soro extraído das cobaias que foram imunizadas com o INO 4800. Isso. Pode passar. Então, o teste de imunogenicidade humoral em camundongos e porquinhos da Índia revelou que o candidato INO 4800, né, de vacina COVID-19, era capaz de provocar respostas funcionais anticorpos bloqueadores da proteína S de SARS-CoV-2. Pode passar. E aí, agora, eles queriam ver se esses anticorpos conseguiam chegar ou se eles eram secretados nos pulmões dos ratos, né? Então, para isso, eles imunizaram os animais e depois de 14 dias, eles na verdade, sacrificaram os animais e fizeram o que a gente chama de lavado broncoalveolar, que se injeta soro nos pulmões e depois se faz justamente o que se chama de uma lavagem, então, dos líquidos que estão presentes ali, para a gente ver se tem anticorpos. Tá? E aí, a presença do anticorpo foi determinada
por ELISA, tá? Então, o que está mostrando aqui? Na letra a titulação, né? Aqui desconfigurou. Tá desconfigurado. Oi? Tá não. Tá. Aqui está mostrando, então, que nos animais imunizados, né, nós tivemos uma quantidade maior de anticorpos, né, porque lembram que eu falei antes, o ponto final de titulação, endpoint, ele, na verdade, nos dá a última diluição em que ainda houve resposta, né, então, nós conseguimos diluir ainda quase 100 vezes esse soro e ainda tínhamos resposta. Enquanto que já em diluição zero, nós não tivemos resposta nos animais que não receberam o DNA da proteína S. Tu vai falar mais alguma coisa aqui? Eu passei, desculpa. Tá, não, aqui era só para mostrar, então, também que era dependente da diluição, tá? Aqui a mesma coisa foi mostrada, então, para porquinhos da Índia, só que os porquinhos da Índia já apresentaram um pouquinho de reação ali no PVAX, né? Então, mas a resposta ainda foi significativamente maior para o INO 4800, indicando que sim, nós tivemos a presença desses anticorpos no pulmão dos porquinhos da Índia. Pode passar, né? E agora, então, falando um pouquinho da resposta das células T, né? Os animais, então, foram imunizados. Ops! Deu. Depois que os animais foram imunizados, foi retirado o baço desses animais, tá? E foi feito um ensaio que se chama de ELISPOT. Então, é como se fosse um teste de ELISA, mas onde se utiliza células, tá? E aí, nós vamos avaliar se essas células, quanto de células nós temos secretando, por exemplo, interferon gama, que é uma citocina produzida quando a célula T está ativada, tá? Que dá para ver lá no fundo da placa. Então, o que dá para a gente observar aqui? Vocês estão vendo ali na figura A, né? No eixo do X, nós temos as diferentes inoculações, né? Com PVAX, com 2,5 microgramas ou com 10 microgramas, tá? E que não teve resposta no 4º dia, tá? Essa resposta é relacionada a número de células que registraram um pontinho no fundo da placa, tá? Então, em 4 dias, a célula T ainda não está respondendo. No dia 7, já ocorreu uma resposta, né? PVAX continuou não respondendo, e nós tivemos no dia 10 um aumento dessa resposta, né? Que, na verdade, é o que a gente sempre lê nos livros, texto, que conforme nós vamos aumentando os dias de exposição, nós vamos tendo um pico de produção, ou de anticorpos, ou um pico de produção de citocinas, no caso aqui das células T, em torno de 14 dias essa doença já deve estar resolvida. Então, aqui, dia 10, poderia ser um dia de pico de secreção de insulina. E aí, na letra B, nós tivemos a avaliação de reatividade cruzada, tá? Para SARS-CoV ou para MERS-CoV. Desculpem. SARS-CoV para SARS e para MERS, para SARS e para MERS, isso mesmo, tá? Tivemos uma reatividade cruzada um pouquinho maior para SARS do que para MERS. Isso vai de encontro com o que a gente viu antes, lá quando a gente viu a sequência de aminoácidos, que SARS é mais semelhante com SARS-CoV-2 do que MERS é semelhante, tá? E aí, depois, eles queriam saber, pessoal, quais eram os epítopos, isso quer dizer, quais são as partes dessa proteína S que são capazes de produzir uma resposta imune, tá? Então, eles utilizaram diferentes partes da proteína, tá? Que foram colocadas
para estimular esplenócitos, que são as células do baço, tá? E então, se essas células foram ativadas ou não, imunoativadas, né? Porque o baço é um dos órgãos do sistema imune e que tem dentro dele tanto células B como células T, que vão reconhecer o antígeno, é lá onde ocorre o reconhecimento, né? E é lá onde inicia a resposta imune, tá? Então, quais desses antígenos eram capazes de estimular as respostas imunes? A resposta imune, tá? E aqui, cada número no eixo do X representa um grupo diferente de antígenos, tá? Vocês podem ver que para uns nós tivemos uma resposta maior e para outros respostas menores, tá? Pode passar, Ana. Aqui, pessoal, é uma figura que complementa a anterior, que é só para mostrar que esses epítopos, então, eles são sequências de aminoácidos, pequenas sequências de aminoácido. Então, por exemplo, ali nós tivemos um que era do 420, aminoácido 420 ao 434, tá? E aí foi possível identificar os peptídeos que foram imunodominantes, tá? Então, teve um epítopo que é esse PHGVVV, isso são os aminoácidos, né? Não tem outra forma de nomeá-lo. Ele estava muito próximo e na sequência também ao HLA2 humano, que é uma forma que nós temos de... Como é que eu vou explicar o HLA, Ana? A professora de imuno, né? Não, eu estou pensando uma forma de explicar para os alunos que não... Sim. Como? Não, uma forma mais fácil de explicar. Sim. Então, é um antígeno que nós temos nas nossas células, né? E que as células imunes reconhecem eles como próprio ou não, tá? Pode passar. Então, as respostas das células T contra esses epítopos, né, foram detectadas em camundongos imunizados com o INEO, então, 4.800. Eles não... Se nós entrássemos de novo nas figuras complementares, a gente ia ver cada um desses epítopos, tá? Mas a gente não tem tempo para fazer isso aqui, tá? Mas sim, essa resposta foi direcionada para alguns epítopos, tá? Algumas partes específicas da sequência da proteína, tá? Então, como discussão, o que eles colocaram, né? Que a expressão e a imunogenicidade desse INO 4.800 em modelos animais, Desculpem, o INO 4.800, ele consegue induzir a expressão e a imunogenicidade, né, em modelos animais. Tivemos respostas tanto morais como de células T, que são importantes, né, observadas em camundongos. E os porquinhos da Índia, eles ainda fizeram avaliações que foram de bloqueio da proteína AC2, né, que foram também os testes de ELISA competitivo, que também foi possível observar que esses anticorpos permitiam, então, bloqueavam a interação da proteína S com o AC2, tá? E que também as duas espécies apresentaram anticorpos neutralizantes. Pode passar, Ana. Então, nós tivemos um nível que também eles colocaram que o nível de imunoglobulina G, né, anti-proteína S, que permitiu a produção, né, e nós tivemos anticorpos para S1 mais 2 e anticorpos contra S1 completos,
e que essa imunização, então, induziu anticorpos de ligação à RBD, né, que é o que a gente discutiu antes, um domínio que é o alvo do anticorpo neutralizante. Esses anticorpos eram anticorpos funcionais, então, porque eles permitiram a inativação do pseudovírus que foi utilizado, né, e do vírus entre a selvagem, né, e permitiu, então, essa neutralização. E esses anticorpos, então, no pulmão, foi importante que eles foram observados, porque eles conseguem proteger, então, esses animais, né, de infecções mais graves nesses tecidos, como a gente está observando que nós temos uma gravidade, os pacientes mais graves são aqueles, então, que acabam tendo os pulmões bastante afetados. Então, também teve essa soroconversão. No caso dos porquinhos da Índia, pessoal, a soroconversão foi, quer dizer, eles passaram a produzir anticorpos a partir de uma única dose, tá? Nos porquinhos da Índia, tá? E agora, se vai ser suficiente uma única dose em humanos ou não, precisamos de ensaios, então, clínicos, né? De fase 1, 2 e 3, para avaliar a quantidade de doses que a gente vai precisar receber para produzir anticorpos que tenham esses mesmos efeitos. Lembrando que esse estudo, ele foi feito com poucas cobaias, né? Isso, foi feito com poucas cobaias. No máximo, teve um experimento ali que foi com 8 animais, senão a grande maioria foi com 5. Tá? E eu acho que agora tem a conclusão, Ana. Como conclusão, então, eles colocaram que os resultados iniciais que descrevem a imunogenicidade do candidato à vacina COVID-19 e NO 4800 são promissores e particularmente encorajador medir anticorpos funcionais e resposta de células T em vários modelos animais, tá? Então, esse estudo apoia a avaliação adicional do INO 4800 como candidato à vacina para COVID-19. Então, seria possível a gente passar para as fases de estudos clínicos, né? Eu imagino que eles precisem de testes com mais animais para poder passar para mais, clínico, né? Sim, sim. Também é importante lembrar que provavelmente a vacina que vai ser disponibilizada não vai ser uma vacina de DNA. Sim, Então, a vacina de DNA, provavelmente, ela vai precisar de muito mais tempo. Provavelmente sim. vai ter Na verdade, uma vacina de vírus atenuado, alguma coisa assim, para ser utilizada primariamente. De vírus, na verdade, assim, nesse estudo, eles só avaliaram a questão imunológica, a imunogenicidade dessa sequência de DNA, né? Mas agora, o que mais essa sequência de DNA pode fazer na célula desses animais que foram transfectados, então a gente não tem, o estudo não mostrou isso, né? Que pode vir a acontecer depois nos humanos, como efeitos colaterais que a gente desconhece, né, e que, por exemplo, os animais não vão conseguir relatar alguns efeitos colaterais que os humanos conseguem relatar. Sim. Então tá, gente, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão de tema para nosso próximo encontro? Silêncio total. Eu acho que a gente tem, como são encontros quinzenais, a gente consegue combinar no grupo, né? Vamos ver como é que outras notícias a gente vai tendo, né? E também avaliar a questão da volta às aulas, né? Isso. Mas eu acho que não vai estar em aula já. Daqui 15 dias eu tô sem agenda aqui. É dia 19. Microfone, Ana. Oi. Isso, fala de novo. Ai, deu tilt aqui. Que dia seria daqui?
Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Daqui 15 dias é que dia, Ana? Dia 18. Ainda não iniciou, dá para fazer mais uma. Daí a gente conversa para ver essas questões de o que acontece depois do início das aulas. Isso. Tá. Então tá, pessoal, obrigada. Dúvida, pessoal, ou sugestão, coloquem lá no grupo para nós, tá? Tá, um beijo a todos. Até mais, abraço. Nada, Eduardo, a gente que agradece a participação. Beijo, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Até.